Fala pessoal, mais uma noite alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão. Falei que não voltaria, mas voltei! José Carlos Araújo, voltei! Grande homenagem ao grande narrador, o Zé Carlos Araújo, o garotinho. O Botafogo já está no Espírito Santo e a torcida chegou fazendo muita festa. Vejam as imagens. Com certeza o estádio Kleber Andrade estará cheio, né? Você tem ali uma presença significativa de torcedores do Botafogo. Participei até agora mesmo de uma live em um canal do Grêmio em que eles admitem que o Botafogo terá mais torcedores que a equipe gaúcha no estádio. Eu acredito que seja a proporção 5-1, 5-2, bem tranquilamente. Essa é a tendência da gente jogar em casa, mesmo não jogando em casa. E dentro de campo a gente tem que fazer por valer esse mando de campo, né, que nós teremos. O gramado é de qualidade, com certeza. O Botafogo historicamente faz bons jogos no estádio Kleber Andrade e amanhã é mais uma partida para a gente conseguir outra vitória no Campeonato Brasileiro, para a gente continuar ali na parte de cima da tabela. A gente tem que seguir ali no topo do Campeonato Nacional, porque só quem segue no topo do Campeonato Nacional pode sonhar com alguma coisa. Aquilo que eu sempre falo com vocês, Botafogo tem que brigar. Se vai dar ou não para ser campeão brasileiro, aí são outros 500. Mas temos que ficar na parte de cima da tabela, temos que ficar ali no topo da tabela do Brasileirão, porque só assim, com o Botafogo no topo da tabela do Brasileirão, só com o Botafogo brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, a gente pode tentar uma arrancada, esperar alguns tropeços, algumas outras coisas que poderão acontecer na competição nacional. Mas a torcida do Botafogo lá no Espírito Santo já fez a festa. Antes da bola rolar, eu tenho certeza que vai fazer muita festa durante e após o jogo, se Deus quiser, com mais uma vitória do nosso glorioso. Esse nosso conteúdo está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a equipe do Luciano, a equipe da Aposente Fácil. Está aqui o QR Code, vou deixar também o link no primeiro comentário e na descrição para vocês entrarem e tirarem todas as suas dúvidas em relação à aposentadoria. Podem se aposentar? Tem tempo para aposentar? Pode aumentar aquilo que vocês ganham de benefício previdenciário? Então, eu não sei dizer, mas a equipe da Aposente Fácil, a equipe do Luciano, saberá te dizer e vai te passar todos os detalhes. Entre agora, tá aqui o QR Code, link tanto no primeiro comentário e na descrição. Por falar na partida de amanhã, o Botafogo não contará com Tiquinho Soares. Devido ao falecimento do seu pai, o jogador foi dispensado pelo Glorioso e a partir do momento que ele tem essa dispensa, o Botafogo não terá o seu centroavante na partida contra a equipe do Grêmio. E é claro, acho que ninguém esperava algo de diferente, né? Acho que nesse momento o Tiquinho tem que pensar na sua família, tem que colocar a cabeça em ordem, resolver todas as questões burocráticas também que são necessárias. E a partir de semana que vem, se ele tiver condições, volta na quarta contra o Atlético Paranaense. Se não, volta no final de semana contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios. Nesse momento, o Tiquinho tem que pensar na sua família, pensar ali no seu luto, né? O Tiquinho tá de luto, gente. E ele tem que viver esse luto. Acho que a decisão do Botafogo foi muito correta. E o técnico Arthur Jorge levou os seguintes jogadores para o confronto de amanhã no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, contra a equipe do Grêmio. John, Gatito e Raul. Os laterais pela direita, Damian Soares e Matheus Ponte. Os laterais pela esquerda, Cuiabano e Hugo. Os zagueiros, Bastos, Barbosa, Halter e Segovião. Os jogadores para o meio campo, Danilo Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Cauê, Patrick de Paula, Tietê, Diego Hernandes, Eduardo e Oscar Romero. Os jogadores ali para ponta, para ataque, Fabiano, Júnior Santos, Luiz Henrique e Arley. Vendo essas peças, eu acredito que o Botafogo deva ir a campo com John, Damian, Halter ou Barbosa, Bastos e Cuiabano, Danilo Barbosa ou Gregory, eu acredito que seja Danilo, Marlon Freitas, Tietê, Luiz Henrique, Eduardo ou Oscar Romero e Júnior Santos. Eu acredito que este seja o Botafogo para enfrentar a equipe gaúcha amanhã. É um time
que entrega volume. É um time que não foge daquele que tem atuado e atuado muito bem com o técnico Arthur Jorge, né? O Botafogo tá mantendo a sua base, ainda com vários desfalques. Você vê um banco de reservas bem enfraquecido ainda, né? Por causa das lesões que o Botafogo está tendo, né? Por exemplo, sem o Jefinho, de titular, e você tendo outro jogador para fazer esse papel, o Eduardo ficando no banco para entrar no segundo tempo, você tendo um Marçal para fazer um lateral esquerdo, o Pablo para zaga. Você tá tendo alguns desfalques importantes ainda no time do Botafogo. Mas é um time que amanhã vai enfrentar a equipe do Grêmio, que o Léo Dantas, dentro do nosso giro de notícias, vai trazer mais detalhes, mas é um Grêmio que se vê um time que ainda não passa uma consistência defensiva para a sua equipe, né? O Grêmio, que é um time que sofre defensivamente, e o Botafogo pode usar essa limitação, né, que a gente pode colocar assim, da equipe gaúcha a seu favor, né? Se o Botafogo conseguir ter volume, conseguir criar bastante, conseguir jogar com a sua intensidade, tem tudo para vencer amanhã no estádio Kleber Andrade. Confio em uma vitória do Botafogo, mas é um jogo difícil, é um jogo que você tem que respeitar seu adversário, e vou falar mais detalhes dentro do giro de notícias de amanhã, às 5 da manhã. Também assistam o nosso Almoço com o TF de hoje e também o nosso giro de notícias de hoje. Para encerrar, hoje surgiu uma informação do jornal O Globo de que o Botafogo havia desistido do jogador Thiago Almada. Segundo a informação colocada pelo portal, o Atlanta United havia feito uma contraproposta de 25 milhões de euros e o Botafogo havia assim se afastado da negociação, iria atrás de outros jogadores. Esta foi a informação passada pelo blog do Diogo Dantas, do portal O Globo, né, na sua coluna naquele site. Porém, o John Textor ele respondeu uma publicação do Fogão.net em relação a isso. O Fogão.net fez a postagem na sua página lá no Instagram falando na cotação atual, o pedido do Atlanta United por Thiago Almada gira em torno de 144 milhões de reais, superando o valor pago pelo Botafogo ao Real Betis por Luiz Henrique. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Aí o John Textor respondeu: essa pergunta é totalmente hipotética, porque a notícia não é verdadeira, ou não é verdade. Continuamos monitorando o jogador, mas não conversamos com o clube desde o fechamento da primeira janela. Aquela informação que eu trouxe para vocês em primeira mão de que o Botafogo havia feito uma proposta para o Atlanta em relação ao Thiago Almada. Pedi respeitosamente a correção da notícia ao Diogo, bom jornalista, mas fonte ruim, com uma agenda. Então, o John Textor desmentiu que o Botafogo tenha saído da jogada em relação ao Thiago Almada. A informação é essa que eu trouxe para vocês e bate com o que o John Textor falou. O Botafogo ainda não fez uma nova proposta, mas segue no radar, segue analisando, segue esperando as possibilidades em relação a esse bom jogador, né? Essa joia do futebol argentino que não foi convocado para a Copa América, mas com certeza estará nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Então você tem isso. Os Jogos Olímpicos de Paris terá o seu início no dia 26 de julho, mas o futebol começa antes, e o seu final no dia 11 de agosto. O Thiago Almada muito provavelmente não participaria, se fosse contratado no caso, do primeiro jogo contra o Palmeiras, e estará fora das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele jogaria hipoteticamente somente a segunda partida contra a equipe do Palmeiras. Tem esse detalhe também em relação ao Thiago Almada, por causa dos Jogos Olímpicos que ele fará parte do plantel argentino, ele não jogaria as oitavas de final da Copa do Brasil e não jogaria, muito provavelmente, a primeira partida das oitavas da Libertadores da América, por causa da questão dele estar à disposição da seleção argentina nesse período, né? Então você tem todo esse quesito, tem todo esse ponto em relação ao Thiago Almada, que eu acho que também tem que ser avaliado, né? Um jogador que perderia uma fase inteira da competição e as oitavas da Libertadores, que ele não chegaria para ser titular, ele ficaria sendo contratado para o segundo jogo, talvez no banco de reservas no jogo no Allianz Parque. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e, claro, o Botafogo tem colocado tudo isso quando vai pensar em Thiago Almada. Tamo juntos, beijos, volta às 5 da manhã com o nosso pré-jogo aqui no canal do TF. Assistam os outros vídeos do canal, dê a moral para esse careca sempre. Valeu e fui, tamo juntos.